Immediately after Passover, imediatamente depois da Páscoa, we'll start the building. vamos começar a construção. And I want to say thank you to all of you who have contributed to the building. Quero agradecer a todos que contribuíram para o nosso prédio, a construção I do know nosso that you prédio. have sacrificed. Sei que você se sacrificou, I know that it was not easy, sei que não foi fácil. but we thank you and we're very grateful. Eu agradeço e sou muito grato. The whole thing is a miracle. Pessoal, o que está acontecendo lá é um milagre. Last June, No último mês de junho, when I left Israel, quando eu deixei Israel, we had about $200,000 for the building. eu tinha lá na conta $200 mil para a construção. And we needed $2 million. E o orçamento é de $2 milhões. That was the minimum. O mínimo que a gente tem que ter. And when I left our office, E quando eu deixei no meu escritório, our office now is full of young people. Most of them were born and raised in our os congregation. funcionários do meu escritório hoje são todos adultos que foram criados, nasceram e foram criados na minha congregação. And they're beginning to treat me like a senile old man. E eles começaram a me tratar como um velhinho, senil lá. Eu não estou entendendo por quê. The young people always know better than we old people what we need to do. Eles acham que sabem o que é melhor para a gente, né, os mais novos. And I appreciate it. E eu sou muito grato por eles. But I told them I'm going to raise $1 million this summer. E eu disse para eles, olha, eu tenho que arrecadar $1 milhão nesse verão. And they all made fun. E todos eles riram de mim. They all laughed. Todos riram. So Joe is dreaming big. Ah, o Shulan está sonhando alto demais. But by the end of the summer, Mas no final do verão, né, que é o mês de agosto do ano passado, we got the $2 million. eu já estava com os $2 milhões. No thanks to the UMJC. Não graças à UMJC. They didn't give anything. Marty gave a little. Eles não deram nada. O Marty Waldman deu dinheiro. That's right. O Marty deu. We'll give you a medal, Marty. Marty, eu vou te dar uma medalha. But 1 million of that was a total miracle. Sabia que 1 milhão desses 2 milhões foi um milagre absoluto? We still don't know where it came from. Porque até hoje eu não sei de onde veio, quem doou. It came anonymously. Foi um doador que doou $1 milhão anônimo. One thing is for sure, it didn't come from Americans. Eu sei que veio dos Estados Unidos. Foi alguma. Did Eu not sei que come não from America. veio dos Estados Unidos, não veio de um americano. Isso eu sei. Because if the American gives you, he wants a receipt so he can get tax credit. Porque se um americano doa alguma coisa para você, ele quer um recibo para que ele tenha isenção do imposto de renda. Is it true or not? É ou não é? It's okay. Tudo You bem. deserve the tax credit. Ele merece a isenção do imposto. But it was a miracle. Mas foi um milagre, pessoal. You can imagine $1 million. Pode imaginar alguém doando $1 milhão? Somebody gave it. Alguém deu $1 milhão. Now we don't know who. Eu não sei quem foi. Whoever gave it, however, Quem quer que tenha sido, is going to show up when we dedicate the building. vai aparecer na dedicação do prédio. We'll find out who it is then. E aí eu vou descobrir quem é na dedicação do prédio. We will. Eu vou descobrir. But the biggest miracle is not the building itself. Mas o maior milagre não foi o prédio propriamente dito. It was the process that we went through. Foi o processo que nós tivemos que enfrentar. We had to go every step of the way to court. Pessoal, o processo foi um processo demorado e na corte, nos processos judiciais. We went to the lowest committee in the city that's supposed to give licenses, and normally everybody gets a license from that committee. Tivemos um processo movido pela prefeitura da cidade, que geralmente dá licenças sem problemas. They rejected us. Mas a prefeitura não quis dar licença de construção. We had to appeal to the Aí national eu committee. tive que apelar ao departamento nacional. They rejected us. E o departamento nacional rejeitou a aprovação do projeto. We went to the court. Aí eu entrei na justiça. We won. Ganhamos.
They appealed. Eles entraram com recurso. We went to the middle court. E aí eu fui para a corte intermediária. They appealed. Eles entraram com recurso. But in the middle court, a miracle happened. Mas aí nessa corte intermediária um milagre aconteceu. In 1985, they sued us. Em 85, The city sued us a cidade de Jerusalém nos processou for violating the zoning law. por violar o zoneamento, a lei de zoneamento da cidade. We were a residential building that we turned into a synagogue. Porque eu era um prédio residencial que me tornei uma sinagoga. But the judge Mas o juiz found in the folder that was handed to him by the legal department of the city descobriu a little tiny note. na pasta que foi entregue para ele pela prefeitura da cidade, ele achou lá dentro uma nota By Rabbi Lifshitz, de um rabino chamado Lifshitz, the head of the Yad Le'achim organization, o chefe da organização Yad Le'achim, que é a organização antimissionária. em in Israel. which this rabbi gives instructions Nessa nota, o rabino dá instruções to the legal department of the city of Jerusalem, ao departamento legal da prefeitura de Jerusalém, asking them to sue us and to stop us. pedindo para que a prefeitura nos processasse para impedir o nosso trabalho. So the judge asked the lawyer Aí- of the city, O juiz perguntou ao advogado da cidade, o promotor: explain to me what authority does Rabbi Lifshitz have over the legal department of the city of Jerusalem. explique, por favor, a autoridade que o rabino Lifshitz possui no departamento, no zoneamento da cidade de Jerusalém. They didn't explain, they just withdrew the case. Eles não conseguiram explicar e o caso foi arquivado. In the middle court, E aí nessa corte intermediária, it was the same judge foi o mesmo sitting. juiz que presidiu de 85. And he gave us much more E ele nos deu muito mais than everything we wanted. do que qualquer coisa que nós poderíamos querer. Because for the first time Porque pela primeira vez, in a legal government paper, num governo verdict, legal, foi o primeiro veredito legal. for the first time we were not called a Messianic Jewish sect. Pela primeira vez no departamento jurídico de Israel, nós não fomos chamados de a seita judaico-messiânica. We were called a Jewish movement of disciples of Yeshua. Fomos chamados de um movimento judaico de discípulos de Yeshua. And because in Israel we don't have a constitution, E porque lá em Israel nós não temos uma constituição, the middle court already, their decision of the middle court already acts as a legal precedent a decisão, o veredito da corte intermediária serve como um precedente. It's a very, very divine, miraculous Foi um milagre, achievement. foi algo milagroso que aconteceu. Then they appealed the middle court. We went to Mas the high court. a corte intermediária entrou com recurso, aí eu tive que apelar para a Suprema Corte. And it cost us $60,000 just for the lawyers. Me custou, só os advogados eu tive que pagar $60 mil. But it cost the same to the Orthodox. Mas os ortodoxos também tiveram que gastar a mesma coisa com os advogados deles. Yad Le'achim had to raise the money. O Yad Le'achim teve que arrecadar recursos. So they went to the local synagogue in our neighborhood. Então, esse Yad Le'achim, que é essa organização antimissionária, visitou a sinagoga ortodoxa do meu bairro And they went to Rabbi Naftali, e eles conversaram com o rabino Naftali. and he raised the money, the E $60,000 o from tal do his rabino synagogue. Naftali, daquela sinagoga, arrecadou os milhares de dólares para eles pagarem o advogado deles. About 3 weeks later, after the court, 3 semanas depois da audiência, Rabbi Naftali Weinberg called the office, my office. o rabino Naftali ligou para mim no meu escritório He said, I want to speak to Joseph Shulam. e falou assim: olha, eu quero falar com Joseph Shulam. So our secretary said, E a well, minha- I'll make an appointment. Minha Welcome. secretária falou: claro, vou marcar o encontro, com certeza.
come to our office. vem aqui no nosso escritório. He said, no, I'm not interested to come to your office. E ele falou, não estou interessado em ir ao escritório. I want to meet in your church. Eu quero encontrar com ele na igreja dele. She said, we don't have a church, we Aí have a synagogue. a secretária falou, não tem igreja, nós temos uma sinagoga. He said, for me, if you believe in Jesus, it's a church. E ele falou, mas se você crê em Jesus, para mim é igreja. So she said, okay, meet Joseph at the church. Aí a secretária falou, tudo bem, então você vai encontrar com Joseph lá na igreja. So Marcia, my wife, and Yuda, our youth minister, A and Márcia, I minha waited esposa, for him. o Yuda, o meu pastor dos jovens, esperamos lá pelo rabino. And he came in scared to death. We saw him from the window. E eu vi ele entrando da janela, morrendo de medo. He stood at the door on the street. Ele ficou lá parado na porta, na And he was rua. looking to the right, Olhava to the para a left. direita, olhava para a If anybody esquerda. will see him Se não tinha entering our ninguém, se não building. tinha ninguém vendo ele entrar no prédio. And then very quickly he entered in. Aí rapidinho ele entrou. And he entered in and he's looking around. Aí ele entrou, ele começou a olhar. He's reading the text. We have a text around our Nós temos ceiling. lá um texto em hebraico assim na parede. Prophecies of Isaiah the prophet. São profecias de Isaías. And he says, Aí ele diz: Efu atzlav. onde está a cruz? Where's the cross? Onde está a cruz? So we don't have a cross. Eu falei, não tem cruz. We have a Torah cabinet. Tem uma arca da Torá. He said, do you have any Torah inside? Mas você tem Torá lá dentro? I said, let me open it for you. Eu vou abrir para o senhor, rabino. So I open it and he sees 4 scrolls. Aí ele abriu a arca e nós temos 4 rolos lá, 4 Torás. And he said, you have 4 Torah scrolls? Ele falou, poxa vida, você tem 4 rolos? I said, no, we have only 3. Não, na verdade a gente tem 3. The 4th one is of the prophets. O quarto é um rolo dos profetas. You have a scroll, handwritten scroll of the prophets? Você tem um rolo com o escrito dos profetas? I said, yes. Eu tenho. He said, wow, we don't have one in our Ele falou, synagogue. puxa vida, eu não tenho na minha sinagoga um rolo dos profetas. And then he said, let me tell you about myself. E aí ele fala o seguinte, deixa eu te falar a meu respeito. I grew up in the Bronx in New York. Eu cresci no Bronx, lá em Nova York. O And rabino falando. I grew up in the synagogue, Eu cresci na sinagoga, went to school, frequentei a escola. and the people that I went to school was Rabbi Daniel Tropper, As pessoas que foram à escola comigo é o rabino Daniel Tropper, Milkin, Milkin, Boyski, Boyski, Madoff. Madoff. We all grew together in the same synagogue with the same Crescemos, rabbi at the crescemos same juntos school, na mesma sinagoga, na mesma escola. all the way to Yeshiva University. Até a universidade e a yeshiva. So these 5 very talented men, Então esses 5 homens talentosos, 2 of them are rabbis, 2 desses Good amigos rabbis. se tornaram rabinos and 3 of them, e 3, so Milkin was the junk bond lord of Wall Street. o Milkin se tornou um dos grandes chefões lá de Wall Street. Boyski was sitting in prison for inside trading. O Boyski foi preso por comércio ilegal. And Baruch Madoff, E o Madoff robbed $54 billion from Roubou- Jews, mainly from Jews. roubou 54 bilhões de dólares, a maioria de judeus. A talented, the A-team. É o esquadrão The classe A. Orthodox Jewish A-team. É o esquadrão classe A dos ortodoxos. Do you know who the A-team? Oh, sure. Okay. Anyway, Então, Daniel Tropper was our neighbor for 7 years. His children and my children grew together door to door, next door. esse Daniel Tropper morava perto da minha casa e os meus filhos foram criados, brincaram com os filhos dele. And he's a good man, Ele é um homem muito bom, good family, uma boa godly família, people. pessoas de Deus. So then it came my turn to tell him my story. E aí chegou a minha hora de dizer a minha história para aquele rabino. Why do I believe in Yeshua? Por que eu creio em Yeshua?
And as I was telling him Enquanto- why I believe in Yeshua, Enquanto eu dizia para ele por que eu cria em Yeshua, literally tears were streaming down his eyes. literalmente lágrimas começaram a escorrer dos olhos do rabino. The main point O ponto principal was that I told him that Yeshua is the most important Jew in our history. que eu falei com ele, olha, Yeshua é o judeu mais importante da nossa história, rabino. Because Yeshua Porque Yeshua took Moses and King David and Joshua, pegou Moisés, pegou Davi, rei Davi, pegou Josué, Isaiah, Jeremiah, Isaías, Jeremias, the vision of one God a visão de um só Deus. to the ends of the world. Yeshua levou essa visão para todo mundo. I told the rabbi, if you go to the upper Amazon and you say, do you know Rabbi Akiva? Eu falei para o rabino, rabino, se você for lá para o meio da Amazônia e perguntar para os índios lá, vocês conhecem o rabino Akiva? Rabbi Chia, O rabino Ria, Abahu? Abarro. They'll say, what? O índio vai falar, o quê? We never met these people. Who are they? Quem são? Nunca ouvi falar. But if you say, do you know Jesus? Mas se você perguntar, já ouviu falar de Jesus? The Indians of the upper Amazon will tell you, sí, es el Salvador. Sim, os índios vão falar, ele é o Salvador. There is no one who took the Torah Ninguém conseguiu levar a Torá and the prophets e os profetas to the ends of the world aos confins da terra. other than the King of the Jews, A não Yeshua, ser the son of David. O rei dos judeus, Yeshua, filho de Davi. When I said that, tears were streaming down his eyes. Quando eu disse isso para ele, pessoal, lágrimas começaram a escorrer. And he said, E ele disse, I want to teach in your congregation. o Joseph, eu quero ensinar na sua congregação. I said, what do you want to teach? E eu perguntei, mas você quer ensinar o que, rabino, aqui? He said, I want to teach Pirkei Avot. Eu quero ensinar a ética dos patriarcas, chamado em hebraico de Pirkei Avot. I said, you're welcome. I taught it already a few years ago, but you're welcome to teach it your style. Eu disse para ele, olha, eu já ensinei sobre isso aqui há alguns anos, mas tudo bem, você pode ensinar aqui, você é bem-vindo para ensinar aqui no seu estilo. So we decided Wednesday night, he'll start teaching. E aí na quarta-feira à noite decidimos que seriam as aulas desse rabino. So there was our congregation. Então, estava lá a nossa And the congregação, rabbi came, e o rabino veio, quarta à noite, and he opened Pirkei Avot, ele abriu lá em Pirkei Avot, and he went through 5 words. e ele cobriu 5 palavras ali. And then he's, E aí ele faz assim, for a few minutes. ficou alguns minutos assim. And I saw it rising from his stomach, the redness, E eu vi saindo, climbing up his face. vindo do estômago dele, ele começou a ficar vermelho até o seu rosto. And he said, E ele- do you know that Jesus is a bastard? E aí ele falou assim, vocês sabiam que Jesus é um bastardo? I made a sign to all the men to be quiet, Aí eu fiz sinal para que os homens ficassem quietos na not to congregação. answer. Não respondam, fiz sinal. But we have a few red-headed women in our congregation. Mas nós temos algumas mulheres um pouco inquietas lá na nossa congregação, ruivas, algumas delas. And they just jumped on the rabbi E elas saltaram para cima do rabino. and started quoting to him from the Talmud and from the E Midrash. começaram a citar textos do Talmud e Midrash. He didn't know what to do with himself. E ele não sabia o que fazer. At the end of the session, No final daquela sessão, he comes to me and says, ele chega para mim e diz, how come your women know all this stuff? como é que as mulheres aqui dessa sinagoga sabem essas coisas? I said, I taught them. E eu disse, não, eu ensinei para elas. He said, don't you know that it's forbidden to teach Gemara to the women? Mas você não sabe que é proibido ensinar Guimará para as mulheres? I said, I know it. E eu disse, eu sei. So why did you teach them? E o rabino pergunta, mas por que então você ensinou? So they can answer somebody like you. E eu falei, para que elas pudessem responder a alguém como você. So I again want to express my appreciation to all of you.
Novamente eu quero expressar aqui a minha gratidão a todos vocês. Continue to pray for us, Continue orando por nós, for Netivia, pelo Netívia and for all of Israel, e por todo Israel. because Yeshua is coming back home. Porque Yeshua está voltando para casa. Amen. Amém. Amém. Vivemos tempos difíceis, mas tempos de milagres. Amém? Eu subi aqui todo animado, crendo que teria meia hora para falar sobre dízimo. O Rabino Shula